Todos os anos, casos de assassinato e desaparecimento são documentados, porém nem todos são solucionados. Hoje veremos 5 casos criminais sem solução. No Mistérios do Universo. 1. O assassinato da menina JonBenét Ramsey. JonBenét Ramsey era conhecida no circuito de concursos de beleza americanos quando foi brutalmente assassinada aos 6 anos de idade. Em 26 de dezembro de 1996, a mãe de JonBenét encontrou um bilhete na escada de casa pedindo dinheiro pelo resgate da filha. Com isso, ela acionou a polícia, reportando o desaparecimento da menina. Mal sabia ela que JonBenét já estava morta no porão da própria casa. A vítima foi encontrada apenas 8 horas após a polícia ser chamada, com uma fita isolante tapando sua boca e uma corda ao redor do pescoço. A suspeita automaticamente recaiu sobre a família, pois alguns detalhes do depoimento deles não faziam sentido e não havia sinais de invasão na casa. Mais exames apontaram incompatibilidade com o DNA encontrado na cena do crime e com caligrafia da carta. O próximo passo foi investigar a vizinhança e um homem chamou atenção por ter obsessão por JonBenét. A própria filha dele havia sido sequestrada 22 anos antes, e outra estranha coincidência é que a mulher dele havia escrito uma peça de teatro na qual uma criança é achada morta num porão. Só que os exames periciais também o inocentaram. Foi somente em 2006, 10 anos após o crime, que um novo suspeito surgiu. John Mark Karr já era investigado por envolvimento com pornografia infantil, e um jornalista manteve contato com ele por 4 anos até conseguir uma confissão. Nos e-mails trocados, Karr usava palavras e expressões parecidas com a carta encontrada na escada dos Ramsey e chegou a admitir que foi apaixonado por JonBenét. Porém, a confissão dele foi questionada por não haver evidências de que ele esteve na cena do crime, e muito menos na cidade em que o crime aconteceu. Por conta disso, até hoje, o assassinato da menina JonBenét continua sem solução. 2. O caso Carlinhos. Um caso de sequestro que intriga o Brasil há mais de 40 anos. Tudo aconteceu no Rio de Janeiro em 1973, enquanto Carlinhos, seus irmãos e sua mãe estavam em casa assistindo televisão. Como numa cena de filme, a luz da casa foi desligada e um homem armado usando um capuz trancou todos num cômodo e levou Carlinhos. Numa carta, ele pedia 100 mil cruzeiros pelo resgate do menino, algo inédito no Brasil naquela época. A comoção popular foi enorme, os bancos abriram contas correntes para receber doações para o pagamento do resgate, mas o sequestrador jamais apareceu, e nem Carlinhos. A polícia acabou se voltando para João Costa, o pai de Carlinhos, pois a intimidade do sequestrador com a casa, mesmo no escuro, levantou dúvidas. Só que as investigações jamais chegaram a lugar algum. Somente em 1977, um detetive particular concluiu que João Costa teria forjado o sequestro de Carlinhos para salvar seus negócios da falência. O caso foi reaberto e análises no bilhete deixado pelo sequestrador apontaram que ele havia sido escrito por um homem chamado Silvio Pereira, funcionário de João. Além disso, Vera Lúcia, a irmã mais velha de Carlinhos, revelou que teria reconhecido Silvio no dia do sequestro, mas que seu pai a teria convencido a não revelar o detalhe à polícia. O funcionário chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, mas assim como João, seu envolvimento no crime jamais foi comprovado pela polícia. Carlinhos jamais foi encontrado. 3. Elizabeth Short, a Dália Negra. Elizabeth era uma aspirante atriz em Hollywood em 1947, quando seu corpo foi encontrado num terreno abandonado. Não havia sangue no local, indicando que Elizabeth teria sido levada até lá já sem vida, e seu rosto tinha um terrível sorriso depois que sua boca foi cortada até na direção das orelhas. O codinome Dália Negra só foi atribuído a ela depois que uma carta anônima foi entregue ao jornal The Examiner. Junto com a carta, foram enviados itens pessoais de Elizabeth como documentos, fotos e uma agenda. A partir daí, diversas pessoas enviaram cartas à imprensa dizendo serem os assassinos da Dália Negra, mas ninguém foi preso. Anos depois, um suspeito chamado George Odell foi apontado pelo próprio filho. George era um estudante de medicina que tinha um laboratório escondido dentro de sua casa em Los Angeles e poderia ser responsável pelos cortes cirúrgicos feitos no rosto de Elizabeth.
Seu filho afirmou que encontrou uma foto da atriz nos pertences do pai e que a caligrafia dele batia com a das cartas enviadas pelo assassino. Até 2012, o filho de George Odell continuava investigando o envolvimento do pai no crime, mas a polícia nunca coletou provas suficientes para reabrir o caso, que foi encerrado como sem solução. 4. O sumiço do escoteiro Marco Aurélio. O ano era 1985. Marco Aurélio Simon, de 15 anos, estava com 3 amigos e o líder dos escoteiros quando desapareceu no Pico dos Marins, São Paulo. Tudo começou quando um dos garotos se machucou no joelho e Marco Aurélio decidiu ir na frente abrindo o caminho de volta ao acampamento. O garoto deixou um código nas pedras, o número 240, que identificava o grupo de escoteiros olivetanos. Mas em algum momento o número simplesmente desaparecia da trilha. Perdido, o grupo só conseguiu voltar ao acampamento na madrugada seguinte, e nunca mais encontrou Marco Aurélio. Juan, o líder, foi acusado de negligência com a segurança dos garotos e também investigado como principal suspeito de matar e ocultar o corpo de Marco Aurélio. Mas nunca foram encontradas provas que o liguem ao desaparecimento. Depois de especulações envolvendo OVNIs, centenas de equipes de busca e até leituras de profissionais mediúnicos, o caso nunca foi solucionado e a família ainda acredita que Marco Aurélio esteja vivo. 5. A chacina da família Pesseguini. Em 2013, o assassinato da família Pesseguini chocou o país inteiro, especialmente após a conclusão da investigação policial. Marcelinho, de apenas 13 anos, teria matado o pai e a mãe, ambos policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Depois disso, ele teria dirigido o carro da mãe, passado o dia na escola e voltado para casa, onde se suicidou com um tiro na cabeça. 5 anos depois, a família luta para reabrir o caso devido a inconsistências e novas provas encontradas. Eles alegam que as imagens das câmeras de segurança podem ter sido manipuladas para incriminar a criança. Além disso, a altura de Marcelinho seria incompatível com os exames de balística apresentados. À época do crime, a mãe de Marcelinho pretendia revelar a seus superiores na polícia militar a descoberta de um esquema de corrupção envolvendo policiais militares. Já a polícia continua considerando o caso como resolvido e informou ter depoimentos e laudos de balística que comprovam que o garoto matou a família e se suicidou. Estes foram alguns casos sem solução. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para ter acesso a mais conteúdos como este.